Começar a gravar então. E vou pôr aqui o meu próprio cronómetro e se por acaso os colegas brasileiros acharem que eu estou a falar muito rápido, pode acontecer, eu sei que nem sempre é fácil, por isso, se acontecer, queixem-se, está bem? Avisem-me. Então, obrigada pela apresentação. Já resumo mais ou menos o que é que eu tenho andado a fazer. Portanto, trabalhei muito com as mãos na massa na Câmara Municipal de Lisboa e neste momento estou a estudar esta relação entre a forma urbana, a vida urbana e a acessibilidade e tentando um bocadinho perceber como é que a legislação se interliga com tudo isto e de que modo ajuda ou desajuda. O que eu vou apresentar é parte da minha tese de doutoramento em arquitetura, a que chamei Um Caminho para a Cidade Desejável, e mais adiante explicarei um bocadinho o porquê deste nome. Falando de forma urbana, começo por fazer aqui um bocadinho uma breve consideração sobre a cidade tradicional e sobre a sua forma e a maneira como era utilizada. E ela era essencialmente uma cidade de proximidade, porque tudo estava perto, portanto, nós tínhamos os usos todos misturados, tínhamos as várias estratos sociais bastante misturados, embora houvessem partes de cidade, diferenças, claro, sempre houve quase, mas todas já estavam bastante próximas, e tínhamos os edifícios também todos diversos, e uma apropriação da rua que era bastante livre, ou seja, de alguma maneira a rua acabava por ser uma extensão do espaço privado, até porque muitas vezes as populações mais pobres viviam em condições muito fracas de habitabilidade e, portanto, acabavam por se estender para a rua, e a rua era este lugar de convívio, era um lugar de passagem, era um lugar de troca, era um lugar de brincadeira, e não havia distinção, portanto, na verdade as ruas eram todas de alguma forma de coexistência e até, de certa maneira, até eventualmente caóticas depois da Revolução Industrial, porque as cidades se tornaram muito densas, e portanto tudo isto se misturava. E também por isso acabavam por ser muito suscetíveis a pandemias, e daí terem começado a surgir pensadores que começaram a tentar resolver a cidade, porque efetivamente também tinha insalubridades e misérias gritantes, etc. Aqui é um gráfico, um desenho, um esboço da cidade Jardim, foi uma das utopias, eventualmente uma bastante conhecida, que foi experimentada em Inglaterra, mas houveram várias outras, algumas das quais não saíram do papel, e uma que saiu muito do papel foi a cidade modernista, inicialmente começada, foi inicialmente proposta pelo Corbusier, e aquilo que tentava era passar, no fundo, a lógica da Revolução Industrial e esta lógica da produção em série para a construção da cidade. Portanto, de uma maneira muito funcionalista, muito racional. Esta lógica foi passada para a Carta de Atenas, que foi uma carta que foi depois, pronto, hão de saber, estou a falar para arquitetos desta vez, e que, portanto, depois acabou por ser subscrita por muitos arquitetos que se tornaram subejamente conhecidos e que, no fundo, comprometeram-se com esta ideia de cidade e com passar a palavra, portanto, promover esta ideia de cidade, que, no fundo, se baseava no zonamento, portanto, com áreas próprias para a habitação, para centros de escritórios, para centros comerciais, e, portanto, as soluções estavam todas separadas. Havia esta questão dos empreendimentos de grande escala, portanto, com edifícios todos iguais, isolados, que era por uma questão de luminosidade, muito verticais para libertar o solo, e a ideia era que 95% do solo estaria liberto, não apenas porque os edifícios eram verticais, mas também porque eles estariam assentos em pilares e, portanto, o solo ficava livre. Isto acabou por promover grandes distâncias, o carro deixa de ser uma possibilidade para se tornar, de alguma maneira, uma necessidade. Porque, entretanto, o carro também apareceu nesta altura e todas as cidades acabaram por ser pensadas sobre este advento que seria a grande mobilidade do futuro. A diferença desta utopia para as outras é que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e, portanto, as cidades foram grandemente devastadas e esta utopia acabou por ser implementada, portanto, não experimentada num sítio isolado para perceber como é que correria, mas foi implementada de forma massiva em toda a Europa e acabou por ser implementada também em muitas cidades que não sofriam deste problema de terem sido destruídas, como, por exemplo, Nova Iorque, houve muitos bairros
que foram de facto demolidos, como este que está aqui de tijolo, este edifício é em Nova Iorque, mas muitos bairros semelhantes a estes foram de facto demolidos para dar espaço para esta nova forma de pensar. Havia esta necessidade de construir rápido e de forma eficiente por causa da destruição, mas também porque surgiu uma nova ordem social em que se criam cidades mais iguais e, portanto, que as populações mais pobres deixassem de viver miseravelmente. A cidade tradicional adapta-se, e aqui o que temos em cima é uma fotografia em Lisboa a dizer, de uma campanha do ACP, a dizer para os peões para irem para o passeio. Isto porquê? Porque de facto nós hoje em dia achamos que é óbvio que os peões existem que os passeios existem para os peões, mas não havia esta relação entre peões e passeios. A rua era de todos os fluxos que por lá caminhavam. E, portanto, houve aqui estas campanhas de educação para que os peões passassem a comportar e passassem a ir para os passeios, e isto existe também, existem estas campanhas de outros sítios, nomeadamente nos Estados Unidos, até que uma comunicação bastante mais agressiva. As praças foram transformadas em parques de estacionamento, aquilo que nós temos no meio é Amsterdão, portanto, para percebermos que tudo isto aconteceu também em cidades que nós hoje em dia associamos muito ao uso da bicicleta, mas que também viveram este momento, portanto, não tiveram à parte nada disto. E as últimas fotografias à direita são hoje em dia, posso dizer que a de cima até é à minha porta, tem um passeio de 60 centímetros, e está ali uma criança a tentar passar com o poste à frente, e a de baixo é também aqui no centro de Lisboa. E porquê é que eu trago isto? Isto são imagens que nós vemos, iguais às que nós vemos todos os dias, mas nós às vezes quando agimos e passamos por elas deixamos de as questionar, e eu acho que aqui vale a pena uma pessoa perceber esta desproporção entre os passeios e o espaço rodoviário, que é praticamente grande, é o que ocupa quase todo o chão público. E porquê também esta história sobre esta lógica modernista que afinal de contas está lá para trás? É que esta lógica foi aquela que deu origem ao moderno planeamento urbano, e portanto foi aquela que acabou por ficar vincada na legislação. A legislação saiu desta lógica. E portanto, por exemplo, nós temos muita dificuldade de nos afastarmos da ideia de zonamento. Portanto, fala-se imenso da mistura de usos, mas é quase incontornável depois haver sempre zonamentos um bocadinho mais rígidos do que seria desejável. E, portanto, isto é mais ou menos o que nós continuamos a construir, não difere muito daquela ideia, embora já não necessariamente com uma intenção, portanto já não existe essa intenção modernista, mas a lógica acabou por ficar impregnada. E portanto o que nós temos é uma paisagem urbana fragmentada, com falta de escala urbana, com grandes loteamentos uniformes, onde não existe mistura de usos, onde não existe mistura social, porque obviamente se nós temos edifícios que são todos iguais, aquilo que nós temos também é essencialmente pessoas que têm todas o mesmo extrato económico e eventualmente até famílias do mesmo tipo. E não existe diversidade formal, e é aquilo que a Jane Jacobs chamava a praga da monotonia. Portanto, são paisagens muito pouco estimulantes. E esta é a cidade que nós construímos todos os dias, muito embora nós já saibamos que isto acarreta inúmeras externalidades. E quanto a mim, uma das grandes externalidades desta forma de felicidade, e que está impregnada na lei, é a questão do estacionamento obrigatório, só para dizer uma muito evidente, que cria estes edifícios enormes, com embasamentos cegos, portanto, ruas que são fachadas inativas, sem usos diversos. Aqui por acaso até há ali uma que tem lojas, mas as lojas não estão sequer a dar para a rua, passeios muito pequenos, porque todo o espaço possível tem que ser dado para estacionamento, e provoca também a construção em altura para libertar solo, para se conseguir colocar o estacionamento obrigatório. E, portanto, isto tem um impacto profundo na forma da cidade, e a forma da cidade tem um impacto profundo na maneira como nos deslocamos, porque nós olhamos para estas paisagens e não apetece andar a pé, porque são inóspitas, para já, porque as pessoas quando têm estacionamento sabe-se que são muito mais favoráveis à utilização do carro, mas depois, por outro lado, são paisagens urbanas que são pouco apelativas, uma pessoa sente-se pouco segura, e também não têm vários acontecimentos, e portanto não só não há estímulos, como também não há coisas a acontecer que nos sejam úteis, como seja a mercearia, o café, a sapateira, etc. E portanto nós mais facilmente tendemos a pegar no carro e a ir a um sítio onde todos esses usos se encontram. Isto, obviamente, acontece na habitação social, portanto o que nós vemos na fotografia da direita são edifícios de habitação social
que as garagens estão fechadas desde o momento da sua construção, e isto foi feito há não muito tempo no centro de Lisboa, numa área cheia de transportes públicos e, portanto, o que temos são garagens fechadas que desqualificam a rua. Porque tem havido um bocadinho esta questão de que se calhar a arquitetura olha para o edifício e depois o espaço público olha para o espaço público, como se a arquitetura e o espaço público não tivessem uma interferência profunda, tanto esta relação que um influencia o outro. Portanto, esta falta de visão holística tem resultado, a meu ver, num sistema cheio de externalidades. Portanto, fazemos leis que tentam resolver problemas, mas não percebemos muitas vezes que eles criam problemas maiores, nomeadamente estas paisagens que não são nada apelativas, além de outros problemas como falta de sentido de comunidade, etc. Pois, curiosamente, o que é que acontece? É que nós temos estas cidades históricas, e nomeadamente Lisboa, creio que está mais ou menos nas bocas do mundo por estar hipervalorizada, como muitas outras, mas aqui o problema é ainda um bocadinho mais dramático. Esta cidade hipervalorizada não cumpre imensas regras da legislação, nomeadamente as questões térmicas, as acessibilidades em termos de elevadores, as medidas mínimas do tamanho dos fogos, as tais métricas de estacionamento, e, no entanto, é aqui que as casas valem mais, e não é só por uma questão de centralidade, embora obviamente a centralidade conte, mas não é só por causa disso. Mas estas áreas não podem, hoje em dia nós não podemos fazer isto, portanto nós no fundo não podemos fazer aquilo que aparentemente é aquilo que as pessoas mais gostam e os sítios onde gostamos de viver. Portanto, muito resumidamente, porque depois vou saltar, o objetivo da minha tese é reduzir este desfazamento entre aquilo que nós sabemos em termos científicos e aquilo que a legislação, no fundo, promove de alguma maneira, por um lado permite e por outro lado, até certo ponto, até encoraja, de maneira a reduzir este gap entre aquilo que nós sabemos fazer em boas cidades e a cidade que nós andamos a construir no nosso dia-a-dia. Portanto, só para enquadrar, esta cidade desejável, no fundo, baseia-se em 6 valores, e então estabeleci que estes 6 valores dependem apenas de 6 requisitos formais, ou seja, coisas que são diretamente relacionadas com a forma urbana. E aquilo que aqui vou falar é exclusivamente da porosidade, que tem muito a ver com esta relação de resto de chão das fachadas ativas, mas não só. E vou passar a explicar um bocadinho então o que é a porosidade. A porosidade é uma característica dos materiais sólidos que relaciona o volume total do material com os vazios desse material. É uma condição para a transmissão de fluidos que passam pelos buracos vazios e pressupõe um balanço entre poros e resistência. Ou seja, quando este balanço deixa de acontecer, ou não é poroso, ou já não é sólido, e portanto também não se coloca a questão da porosidade, porque fragmenta-se, e portanto já não é um material sólido, e a porosidade é uma característica dos materiais sólidos. Passando este conceito para a forma urbana, e o que nós podemos ver isto é uma planta da forma urbana pura, portanto, de cheios e vazios, e aquilo que nós conseguimos perceber, tentando um bocadinho relacionar com aquela imagem das rochas, é esta noção muito compacta no início, eventualmente até compacta demais, que depois vai se tornando eventualmente mais porosa até ao momento em que se fragmenta, e já não é de porosidade que estamos a falar de uma cidade fragmentada em que não existe a concentração de fluxos. Portanto, no fundo o que nós temos se tivermos uma rocha, por exemplo, a água passa pelos buracos, e aquilo que nós temos quando já não é uma forma compacta, era como se esses movimentos, esses fluxos, a água ou o fluxo de pessoas, se deslaçasse e, portanto, deixa de estar concentrado e deixa de haver essa tensão que, no fundo, também promove o próprio movimento, neste caso, andar a pé. Dividi a ideia de porosidade em duas partes, portanto, uma relacionada com a porosidade urbana, portanto, à escala urbana, e outra à escala arquitetónica, e estabeleci 4 critérios para cada uma destas formas de porosidade. E tenho aqui algumas fotografias que mostram um bocadinho os poros, no fundo, como as aberturas do resto de chão, em que as pessoas são convidadas a passar para fora, quase sem dar por isso.
Ao nível da escala urbana, da porosidade urbana, a porosidade refere-se à transição gradual entre partes de cidade. Isto promove o fluxo de pessoas entre diferentes territórios, ou seja, eu quando estou a andar num território, eu não tenho uma ruptura de um lado para o outro, consigo fluidamente ir atravessando a cidade sem perceber que estou a passar de bairro em bairro, embora os bairros sejam e devam ser distintos, mas sem rupturas muito anunciadas e, portanto, que uma pessoa consegue ir andando de bairro em bairro, percebendo as diferenças, mas sem sentir uma noção de não pertença, de não pertencer a este lugar. E então estabeleci 4 critérios, obviamente baseados na literatura, de que é que isto depende. O primeiro, bem, o critério que está lá em cima, não sei se seria o primeiro que eu deveria dizer, mas tem a ver com estas formas diversas, pequenas e variadas, ou seja, se eu tiver bairros que são todos eles feitos de diferentes edifícios, eu não tenho esta noção de que passo de um sítio para o outro, com uma sociedade eventualmente diferente, com usos diferentes, etc. Depois tem a ver com ruas conectadas e, portanto, quanto mais ruas da malha forem conectadas com aquilo que envolve, mais conectada é isto e, portanto, mais porosa é esta malha urbana. Tem a ver com uma rede de espaços públicos e espaços verdes de diferentes características, de diferentes tamanhos, que as pessoas possam ir percorrendo e apropriando-se delas de diferentes formas, porque elas suscitam a isso. E tem finalmente a ver com ruas caminháveis, ou seja, de haver uma proporção entre aquilo que é a largura dos passeios e aquilo que é as rodovias que um peão tem que atravessar. E também tem a ver com a própria escala dos quarteirões. Depois, em termos de porosidade arquitetónica, refere-se mais uma vez a uma transição gradual, mas desta vez entre espaços de caráter diferente, ou seja, por exemplo, entre público e privado, entre dentro e fora. A primeira das características que é importante é esta morfologia densa e baixa, que não tem necessariamente que ser em quarteirão, mas a verdade é que a morfologia em quarteirão facilita muito e tem inúmeras vantagens em relação à forma urbana. Densa para que de facto a cidade seja compacta e porque sabemos que a densidade é importante até para a economia da cidade, para uma questão de eficiência e para a eficiência, por exemplo, dos transportes públicos, etc. Mas também baixa no sentido porque é que isto é relacionado com a porosidade? Para já porque isto tem escala humana, mas também porque quanto mais alto as pessoas viverem, habitarem, trabalharem, menos elas se relacionam com a rua. E, portanto, há alguma relação com a rua até ao 4º andar, ao 5º ela perde-se por completo e a partir daí não temos mesmo. Portanto, por exemplo, se vivemos no 2º andar, facilmente as crianças podem estar na rua e haver uma vigilância natural, obviamente se o bairro também tiver condições para isso, mas se os pais viverem no 7º andar não vão permitir que a criança esteja na rua, ou por exemplo, também há estudos que indicam que nós vimos à rua sem grandes razões para isso, se morarmos nos andares mais baixos, mas já não fazemos isso, já não vimos à rua sem um motivo muito concreto, se morarmos nos andares acima. Depois também tem a ver com fachadas ativas e com esta ideia de tudo ser um bocadinho, esta relação entre dentro e fora ser toda muito fluida, não só a nível do resto do chão, mas também a nível da própria fachada, ter varandas, etc. E de preferência varandas que de alguma maneira sejam transparentes e que se perceba, que dê para apropriar e que se perceba mais ou menos o que se passa para que a cidade também seja mais diversa, mais humana, etc. As fachadas ativas são particularmente importantes ao nível do resto de chão, portanto, seja com arcadas, seja com pequenos espaços verdes que pertencem aos edifícios, seja porque simplesmente as pessoas têm espaço para pôr uma cadeira lá fora ou uma esplanada lá fora, etc. E, portanto, tudo isto faz esta transição entre dentro e fora acontecer quase sem as pessoas darem por isso. Nada disto acontece se não houver passeios suficientemente generosos, e daí esta questão das ruas com zona de fachada, que é importante haver um espaço canal onde as pessoas possam andar, mas também um espaço que serve simplesmente para que os usos internos possam saltar cá para fora.
Finalmente, tem a ver com equipamentos convidativos, e aqui, por exemplo, posso dar o exemplo de piscinas municipais, que são pavilhões completamente estanques, que depois têm estacionamento e depois têm grades ainda à volta, e isto é tudo menos um equipamento que seja uma referência na cidade. E, portanto, o que nós queremos é que os equipamentos convidem todas as pessoas a entrar e que as pessoas também aqui não se sintam excluídas. Passando adiante, o que fiz em relação à porosidade foi estudar 5 bairros diferentes para demonstrar como a porosidade é uma das características que se tem vindo a perder e para tentar então perceber como se poderá recuperar a porosidade. Para quem vive em Lisboa, isto é mais gráfico. Para quem não vive, tenho também os anos dos bairros para se perceber as diferentes épocas. Portanto, desde a cidade histórica, depois tradicional, Alvalade é ali um misto entre eu chamei de modernismo conservador, porque é ali uma franja entre já muitas ideias modernistas, mas ao mesmo tempo com muito conservadorismo ditado pela ditadura. Shell já é muito a Carta de Atenas. Aqui, por exemplo, vemos que temos fachadas, temos passeios generosos, mas não temos fachadas ativas e, portanto, a porosidade não se faz de qualquer maneira. E as Galhardas é um último exemplo e que é basicamente o que nós estamos a construir hoje em dia. É este género de cidade que nós estamos a construir, é no norte de Lisboa. Portanto, isto é a tal comparação, a imagem que já mostrei, porque há bocado fazia sentido mostrar. E o que é que acontece? Portanto, comparando a porosidade urbana, conseguimos ver que na malha mais antiga isto vai-se perdendo gradualmente, portanto existem muitas ruas e o número de cruzamentos e o número de ruas é uma coisa importante para esta permeabilidade, para as pessoas poderem andar de um lado para o outro. E, portanto, vão reduzindo o número de ruas, quer dizer, em Campo de Ourique eu diria que é o ideal, porque o bairro alto depois tem outras questões de salubridade, etc. Depois há a meio este tal modernismo conservador e a partir daí dá-se o salto já para uma lógica muito mais modernista e finalmente para uma lógica que já não é modernista, mas continua impregnada. O que temos são áreas cinzentas, são rodovias que são praticamente inultrapassáveis ou que têm caminhos, eventualmente, pontos muito específicos onde conseguimos atravessar. E temos, por exemplo, áreas verdes, mas que não são, por regra, são moradas. E, portanto, elas próprias acabam por ser não uma zona de permeabilidade, mas uma zona que, de alguma maneira, também faz fronteira. E as zonas cinzentas são espaços vazios, onde as pessoas, por isso, simplesmente não conseguem andar, ou pelo menos não é certamente seguro. Falando daquela ideia dos edifícios serem diferentes ou iguais, para nós passarmos de uma maneira mais fluida, mais distraída de um bairro para o outro, eu não fiz isto para os 2 primeiros bairros, porque os edifícios são todos diferentes nos bairros mais antigos. Depois, no modernismo conservador de Alvalade, há aqui muito uma ideia ainda portanto, há uma intenção, eles estão de facto agrupados, edifícios iguais, portanto já há aqui a racionalidade do modernismo, mas com um desenho clássico. E, portanto, as esquinas são pontuadas com edifícios todos iguais, e, portanto, há aqui uma lógica de desenho urbano inerente a isto. A partir daí, o que passa a haver são grupos de edifícios que não têm propriamente necessariamente esta intenção, espalham muito mais a propriedade do que uma intenção de desenho. Portanto, o que temos depois, e especialmente depois nas Galhardas, são loteamentos. Portanto, o que nós vemos é um quarteirão inteiro a cada cor, e cada quarteirão destes, no fundo, é quase o que se lê, não é um quarteirão à antiga, mas é um monovolume enorme com embasamento eventualmente completo, lê-se como um volume maciço. E tem muito mais a ver com propriedade, portanto são loteamentos do que com qualquer intenção, e o que vemos é de facto uma cidade muito fragmentada. Não vou conseguir falar sobre nada disto, mas é essencialmente há ali uma linha tracejada que é onde começam as ideias modernistas. Alvalade, mais uma vez, está no meio, mas o que nós vemos é que há inúmeros valores, desde o número de cruzamentos, o número de conexões, o número de portas desce radicalmente. Agora vou tentar perceber onde é que está a diversidade, por exemplo, está aqui a azul claro, desce radicalmente.
Vou passar porque não consigo dar atenção. Por exemplo, aqui a verde temos o número de lojas, estamos sempre a falar da mesma área, são 150 mil metros quadrados. O número de lojas desce radicalmente e a maior parte delas está fechada. Porquê? Porque quando nós temos bairros fragmentados, o comércio depende, não só são poucas as lojas, como o comércio depende das pessoas que habitam naquele bairro. E como depende dessas pessoas, e ainda por cima, isto muitas vezes acontece em bairros favorecidos, o comércio está fotado a não proliferar, a não ter sucesso. Mas mesmo as Galhardas, por exemplo, não é de todo um bairro desfavorecido, mas as pessoas não andam a pé e não andam de bicicleta, e a tendência é que, de facto, e consequentemente, também não se anda de transportes públicos, quando não se anda a pé, a tendência é para se entrar diretamente na garagem e sair do bairro para outro local e, portanto, as lojas, as poucas que existem, estão fechadas e outras são, por exemplo, ateliês e coisas que são mais à porta fechada do que à porta aberta. A Azul Escuro, por exemplo, são o número de portas a dar para a rua, portanto, eu venho de um nível de mais de 2.000 portas no bairro Alto para 122 nas Galhardas, portanto, isto é tipo 10%, não é? 10% não, só é menos, é quase 5 ou 6, agora não vou. Mas é uma diferença abismal e, portanto, daí esta noção de falta de porosidade. O que se pretende com isto, no fundo, a apropriação tem muito a ver com a apropriação natural do espaço urbano e, portanto, está intimamente relacionada também com o sentido de comunidade, com os contactos informais, com nós conhecemos os nossos vizinhos, e isso, por sua vez, está relacionado com a saúde e foi provado que, que, que inclusivamente salva vidas em situações de catástrofe, mas que também contribui para uma maior esperança média de vida, não só porque as pessoas sentem-se menos isoladas, mas também porque existe um sentido de vizinhança em que as pessoas colaboram umas com as outras. Portanto, todas estas questões têm impacto na saúde, também pela maneira como nós nos movemos, e embora seja verdade que a legislação obviamente não pode motivar a apropriação, não pode criar a apropriação natural do espaço, porque ela é natural, como o nome indica, mas aquilo que se pretende é dizer que se nós podemos contar e encontrar parâmetros para conseguir especificar muito bem o que é a porosidade, em que é que ela se traduz, então talvez consigamos influenciar a legislação de maneira a criar condições para que todas estas coisas possam acontecer naturalmente, porque existem parâmetros que podem ser quantificados. Obrigada. Muito obrigada, Rita. Excelente apresentação, muito interessante, obrigadíssima. Heraldo, podemos passar para... e depois fazemos toda a discussão no final. Obrigada. Ok. Vamos ver se o meu compartilhamento vai ficar mais suave. Mesma coisa, mas... Vamos lá. Agora foi? Não, também estamos a ver... agora sim, está ótimo. Ah, ok. Tá bem. O problema é que eu não consigo ver ninguém, mas tudo bem. Bem, boa tarde a todos e a todas. A Rita facilitou muito o meu trabalho, porque grande parte do que eu vou falar ela já falou. Eu posso contribuir traduzindo de uma língua para outra, né? Vou falar em brasileiro, ela falou em português. Então aí fica mais fácil para o pessoal do Brasil entender. Bem, eu vou falar um pouco da pesquisa que eu coordeno, que é uma pesquisa financiada por um fundo do próprio Mackenzie para pesquisa, sobre o chão da cidade. E essa pesquisa faz parte de uma outra pesquisa internacional, capitaneada pelo David Manjan, que é um arquiteto francês, provavelmente a maioria de vocês já o conhece, e ele acabou de lançar esse livro que é que é justamente sobre o tema que eu vou falar, que é o que ele chama de Redeville, e que a gente traduziu como o chão da cidade.
E toda a fundamentação que faz parte da nossa pesquisa é muito próximo do que a Rita já apresentou em relação a essa questão da cidade tradicional, do modernismo e dos efeitos que essa cidade modernista nos legou, né? Principalmente na questão da segregação das funções, do zoneamento, mas principalmente daquela questão do habitar, do trabalhar, do, do lazer e do circular, e a ênfase é no circular, que é justamente a questão do carro, das grandes vias, das grandes rodovias. E um dos críticos dessa visão é o próprio Henri Lefebvre, quando ele fala do direito à cidade, e tem até uma entrevista que ele dá à TV canadense, muito, muito interessante, onde ele vai fazer uma crítica bastante pungente da questão principalmente dos pilotis e do como que os pilotis, de certa forma, prejudicam essa questão do chão da cidade na desconfiguração dessa frente urbana ao nível do pedestre. Então, podemos dizer que a gente está agora no não o direito à cidade, mas ao direito ao chão da cidade, né? Traduzindo isso, o que a gente vai falar, a gente vai relacionar a questão do espaço, entendido como as configurações espaciais e formais, com a questão do tempo, entendido como as dinâmicas sociais, econômicas e culturais, e como que essas coisas elas influenciam umas às outras, né? As configurações espaciais e formais determinam algumas dinâmicas sociais ou incentivam ou, de certa forma, desincentivam outras dinâmicas sociais, econômicas e culturais, e, ao mesmo tempo, as transformações das dinâmicas sociais, econômicas e culturais no tempo também criam novas configurações espaciais e formais. E, basicamente, o que a gente está falando é justamente dessa relação entre o público e o privado. Se a gente imaginar que a cidade ela é dividida em dois domínios muito claros, que é o público, entendido como ruas, praças e parques, e o privado, entendido como os quarteirões, os lotes, as edificações. E o que divide essas coisas, principalmente na questão da propriedade, do controle, da regulação, é o alinhamento, que é uma linha que, como a gente já sabe, o Pierre Lavedan já criou essa lei da permanência do plano, ela tem uma inércia centenária, milenar, né? Então, existem alinhamentos que foram criados nas cidades europeias pelos romanos e estão lá até hoje. Os edifícios são outros, as condições econômicas, sociais, políticas, culturais são completamente outras, mas o alinhamento ainda está lá. É claro que esse alinhamento ele tem essa inércia quando a gente está falando da propriedade, do controle da regulação, mas quando a gente está falando do uso, da gestão e do projeto, essa linha já não é mais uma linha reta. Às vezes ela se abre, o privado se torna público, o público se torna privado, com a questão do comércio, do acesso, eventualmente da ocupação de uma faixa do passeio para mesas que servem a um restaurante ou um café, eventualmente galerias, eventualmente passagens por dentro desse quarteirão. E é justamente essas zonas cinzentas que a gente também está discutindo, principalmente como é que elas vão sendo criadas ao longo do tempo e quais as condições para elas serem criadas, sejam formais ou informais. E se a gente for pensar num livro muito interessante, pouco conhecido, do Chermayeff e do Alexander, publicado em 63, chamado Community and Privacy, eles vão criar esses 6 domínios da urbanidade, que vai desde o público urbano, que é justamente o espaço público por excelência, ruas, praças e parques, até, por um lado, o semipúblico urbano, entendido como os institucionais, o público coletivo, entendido como as empresas públicas, como, por exemplo, Correios, e da parte do privado, o privado coletivo, o hall, os bares, os cafés, esses terceiros lugares que se fala,
o privado familiar, a sala e a cozinha, o privado individual, que é justamente os quartos, né? Então, a gente está todo momento da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, transitando por todos esses domínios dessa urbanidade. E claro que, quando a gente passa de um para o outro, às vezes, como a própria Rita falou, não é nem percebido, né? Você está na rua, entra numa loja, você nem percebe. Não há nenhum tipo de barreira ali. Eventualmente, quando a gente está falando de ruas residenciais, você tem muros, você tem grades, então, para você adentrar esses outros domínios, você precisa de uma autorização, etc. E tal. E você vê muito claramente a divisão desses dois domínios. E do que a gente está falando? Qual é a condição da cidade atual? A gente tem uma cidade por e para o automóvel, a gente tem uma cidade com uma brutal impermeabilização do solo, seja no domínio público, seja no domínio privado. A gente tem uma vacância comercial, que em alguns países está se chamando de, principalmente nos Estados Unidos, de retail apocalypse, ou apocalipse do varejo. E uma quarta condição é essa hipersecurização, que a gente tem, principalmente, não só nas cidades latino-americanas ou do sul global, mas principalmente aqui por conta de séculos de uma brutal desigualdade social, econômica, herança de escravidão, e seja lá do que for, que nos fazem, então, ir para essa lógica de uma total controle do espaço público e também do espaço privado frente a essa violência urbana. Quando a gente fala de chão da cidade, é impossível não pensar nesses dois trabalhos que todos conhecemos e que são antológicos, seja o mapa Noli do Giambattista Noli, ou o estudo que o Saverio Moratori fez para Veneza, onde ele desenha todo o chão da cidade, todo o térreo, o nível térreo. O que é interessante no Noli é que tem um site na Universidade do Oregon, é muito interessante esse site, depois eu posso colocar aqui no chat. Ele vai estudar o Noli e vai perceber que o chão da cidade nessa época não é o térreo, mas é o primeiro pavimento. É lá que ocorrem as transações comerciais, é lá que ocorre a recepção das pessoas. Então é bastante interessante pensar que, apesar do mapa Noli ser um corte do térreo, ele na verdade comprova que o térreo, esse chão da cidade, nessa época era o primeiro pavimento e não o resto do chão. Acho que um grande precursor também dessa questão da porosidade, como a Rita falou, é o trabalho de esse pequeno texto publicado em 24, chamado Nápoles, por Walter Benjamin e Dacia Lattes, onde eles vão justamente falar isso, da porosidade de Nápoles. E essa porosidade de Nápoles tem a ver com uma certa contaminação entre o público e o privado, como você vê, por exemplo, nas fachadas, onde as pessoas penduram as roupas e aí ligam uma cordinha no outro edifício para poder pendurar as roupas. Então, há uma certa contaminação desse público e do privado de forma bastante interessante que eles perceberam quando foram visitar Nápoles. E, claro, como também já foi falado na outra apresentação, a gente tem o Le Corbusier e toda a questão que ele vai criticar, principalmente da Rua Corredor. Essa imagem da direita é um desenho que ele fez na lousa, numa palestra que ele fez em Buenos Aires, onde ele escreve literalmente que a gente tem que matar a Rua Corredor, né? E ele vai, aqui nesse livro de 1930, dizer o que ele acha da Rua Corredor, né? Outra questão também interessante é justamente isso, de que o térreo vira um grande gramado e o edifício fica solto desse chão. Aparentemente parece uma ideia extremamente virtuosa, mas, de certa forma, o cotidiano já atropelou essa ideia e já nos provou, ou nos prova a todo momento, que ela
não foi uma ideia muito interessante, apesar de ser racionalmente interessante, mas na prática não dá. Em São Paulo, essas ruas foram mortas a partir da década de 70, muito por conta de uma internalização das pessoas, fruto principalmente da questão de desigualdade, violência, etc., mas também por uma legislação que permitia e incentivava, da mesma forma que a Rita falou, o edifício ser afastado dos seus limites, né? Então, você teria obrigatoriamente que ter afastamento frontal, lateral e de fundo. Então, os edifícios ficavam soltos, não num grande parque, mas cada um no seu lotezinho, né? E a gente pode ver onde é que isso foi parar, em ruas, corredores de outro tipo que eu vou mostrar na frente. A partir da década de 60, começa uma crítica brutal a esses ideais, a essa mentalidade modernista, muito focada na figura da Jane Jacobs, e no seu embate meu Deus, com Moses, justamente por conta de um projeto que ele queria fazer de rasgar o Greenwich, uma grande infraestrutura rodoviária, e ela conseguiu, através de muita mobilização, barrar esse projeto. E aqui a gente vai chegar numa genealogia desse conceito que o Manjan vai criar como redeville. Não sei se vocês já perceberam, mas o redeville vem do rez-de-chaussée, né? Em português de Portugal é o resto do chão. A gente tinha essa palavra, mas agora não usa mais, a gente usa o térreo, mas é o resto do chão da cidade. Então, é o redeville. E esse conceito dele não é novo, mas vai surgindo e vai sendo construído, essa genealogia desse conceito surge na década de 60 a partir justamente do livro da Jane Jacobs e depois do Ian Gell. Uma coisa interessante, um trabalho muito interessante é o do Bernardo Seck, quando ele escreve esse texto na Casa Bela, chamada Projeto do Solo. Ele vai falar justamente dessa questão da importância do solo, seja ele como fundiário de lotes, quarteirões, etc., mas também geológico e de regulação de vários fluxos naturais, né? Então, a questão do controle de enchente por conta da absorção do solo, então, de não impermeabilizar tanto o solo e disso também ser interessante para uma cidade mais saudável, mais justa e mais sustentável em última instância. Um outro conceito bastante interessante é o desenvolvido pelo Hertzberg, que, na verdade, começou com Van Eyck, mas que ele depois publica esse livro onde ele vai falar e vai explicar um pouco esse conceito. 40 anos depois, o Gell vai atualizar aquele livro da vida entre os edifícios e para a cidade, para as pessoas. Na noção do Plint, de um livro bastante interessante chamado A Cidade ao Nível do Olho. E já aqui para São Paulo, a questão da fachada ativa, que é algo também é uma ideia interessante, mas que ela é muito limitada. E depois a gente vai discutir um pouco isso. E, finalmente, há 30 anos depois, a Viganò, que era companheira do Bernardo Seck, depois dele falecer, ela vai também lançar esse livro onde ela atualiza, onde ela expande a ideia do Bernardo Seck naquele texto para um livro onde ela vai ter várias contribuições de arqueólogos, geólogos, geógrafos, etc., justamente nessa ideia do projeto do solo da cidade. Aqui são algumas referências de representação gráfica que utilizamos. E, basicamente, a pesquisa tem essa premissa de que o desenho das ruas e do alinhamento do nível do térreo dos edifícios, o resto da cidade, o chão da cidade, é uma das principais chaves do projeto de uma cidade mais inclusiva, segura, resiliente, sustentável, relacionada com o ODS 11 da Agenda da ONU. As questões principais é justamente como que essas interfaces são configuradas formalmente e espacialmente e como que elas se relacionam com as dinâmicas sociais, econômicas e culturais que as afetam, mas que também são geradas por elas. A gente vai pegar 50 casos de estudo de ruas
de diversos tecidos urbanos, tanto formais quanto informais, também nesse corte temporal, desde o início do centro, do sítio fundacional de São Paulo até as bordas, onde são muito mais recentes. E a gente utiliza observação de campo, entrevista, fotografia e principalmente redesenho e análise via CAD e GIS. Aqui são alguns principais tipos de interface que a gente foi achando, principalmente se divide basicamente em ter afastamento ou não ter afastamento, e como é que esse afastamento se relaciona com esse afastamento privado, como é que se relaciona com o público. Ele pode ser aberto, principalmente quando é comercial, então esse recuo, que eventualmente era um jardim, vira um espaço para o carro. Quando ele é residencial, tem um muro ou uma grade que o separa do público, e eventualmente, às vezes, é ocupado de uma forma à revelia da lei, já que você não pode ocupar o afastamento frontal, mas que ocupa, seja para cobrir a garagem, seja para fazer uma extensão para um comércio, por exemplo. E, eventualmente, a questão da interface sem o afastamento, onde você tem, às vezes, uma parte de cima projetando para o público, principalmente nas favelas e nos tecidos informais. Aqui eu vou apresentar alguns estudos de caso, onde nós podemos verificar essas dinâmicas, principalmente em diversos tecidos. Por exemplo, no caso de Higienópolis, que é um bairro do início do século passado, final do século passado, final do 19, início do 20, que era justamente um bairro com grandes lotes, onde tinham casas, mansões, e os muros eram todos baixos, né? Depois, o que acontece é um processo de verticalização, onde os casarões são quase todos demolidos, e no lugar se coloca um edifício, principalmente com todos os afastamentos, isolado no lote, muito no princípio de modernista. Aliás, Higienópolis é um dos bairros onde você tem os maiores exponentes da arquitetura modernista paulista, e, eventualmente, esse muro já não existe mais. Então, essa ideia de uma continuidade do público e do privado é interessante na década de 60, 50 e 60. A partir da década de 90, isso não acontece mais, então volta-se a grades, cria-se, então, guaritas e outras formas de securização, e os prédios novos já têm tudo isso embutido, né? A gente vê aqui um corte nos vários tempos, em planta e em corte, mostrando um pouco essa ideia de como que o espaço público ele era muito separado na época do início do século XX, mas com muros baixos, então você não acessava, mas via. Já na década de 50 e 60, esse espaço público e espaço privado não tem mais uma barreira física, não tem mais as grades, e hoje em dia já volta a ter, só que aí o muro é completamente diferente daquele do início do século XX, onde você tem a guarita, você tem muro alto, você tem um muro mais fechado, e você tem, eventualmente, até pessoas, seguranças na própria rua para poder contribuir com essa segurança. Aqui nós temos os bairros jardins, muito naquela ideia da cidade-jardim, onde você tem uma cobertura vegetal bastante grande, mas quando a gente vai para o chão da cidade, a gente vê que isso sim é uma rua-corredor das nossas bairros residenciais, porque você tem muro e grade dos dois lados, né? Então, nossa rua-corredor é diferente da rua-corredor europeia, onde você tem lojas, etc. E, na verdade, você só tem portas e garagens, e é extremamente... Por mais que seja arborizado, você não tem uma loja, não tem nenhum tipo de porosidade do espaço público ou espaço privado. E aqui é muito interessante, que é justamente como era os bairros suburbanos, onde você tinha muros baixos, onde você tinha uma morfologia que justamente
incentivava a relação de vizinhança, então você vê pessoas conversando, crianças brincando. Hoje em dia já não existe mais, você não vê mais quase ninguém na rua, todo esse muro virou grade, muito desse afastamento frontal que era verde, permeável, foi impermeabilizado, e claro, nessa época você tinha uma constituição familiar onde a mulher ficava em casa, por isso tem crianças e mulheres ali. Hoje em dia as mulheres trabalham, então quase ninguém fica em casa nessa durante a manhã, como está aqui nessa foto da esquerda. Então também tem essa questão de mudanças na divisão do trabalho. Esse é um bairro modernista, um conjunto habitacional para baixa renda, onde você tinha essa ideia dessas lâminas, muito parecido com Chelos, muito parecido com esses bairros modernistas de Lisboa, onde você tinha um edifício com lâminas, laminares, e você tinha um grande jardim que nunca existiu, né? O que aconteceu foi que logo que ele foi inaugurado, as pessoas começaram a murar, começaram a criar garagens. Essas garagens depois viraram comércio. Então, a interface, que antigamente era uma ideia modernista, ela nunca se constituiu. Ao contrário, acho que de Chelas e desses bairros que ainda mantém essa área aberta, verde. Aqui não foi isso, né? Todo esse perímetro foi murado e foi transformado em garagem, e essas garagens depois viraram comércio, como a gente pode ver aqui. Eu não sei como é que está meu tempo, mas eu já estou chegando quase no final. Aqui tem uma questão interessante que é justamente a consolidação dos lotes. Então, você tem um quarteirão com vários lotes, com várias entradas, várias casas. É um bairro residencial. E a questão é que, hoje em dia, tudo isso foi demolido para construir um único prédio, onde você tem. Então, se você tinha várias entradas e você tinha uma porosidade muito maior, várias portas, hoje em dia agora você não tem. Né? Você reduz isso e você fica com várias extensões de alinhamento opacos e sem acesso. A gente aqui tem um meme muito interessante, que é a arquitetura escrota brasileira, onde você tem justamente essa questão desse afastamento, que é um afastamento estúpido, porque, na verdade, separa o muro de uma parede cega, e aonde você tem um canteiro que ninguém usa, que mal serve para algum tipo de absorção, até porque, se a gente for pensar, relva não é sustentável, né? E aí você tem essas grandes torres completamente afastadas do espaço público, conforme você vê, é um grande muro, né? Quando você tem isso várias vezes, aquela rua se torna extremamente inóspita, insegura e bastante problemática. E aí a gente também vai procurar alguns exemplos interessantes e virtuosos do que poderia ser uma densificação que não fosse a partir daquela das grandes torres. Então, aqui você tem um bairro onde cada lote é um lote de 10 por 20, onde você tem uma casa e você pode construir um prédio, por exemplo, esse de 3 andares, onde você coloca 12 unidades, tem um térreo residencial, e se a gente imaginasse que isso fosse replicado em todos os lotes, a gente teria uma densidade média e você teria uma urbanidade bastante interessante, ao contrário dessas grandes torres que são feitas em grande parte das cidades brasileiras. Só para finalizar algumas questões, há uma crise generalizada de confiança, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas não confiam no poder público, não confiam no espaço público e não confiam umas nas outras, né? Então a gente tem 3 níveis de desconfiança aqui. Há um distanciamento visível entre o espaço privado e o espaço público, muito por conta dessa questão da obrigatoriedade de um afastamento frontal, que compromete a vitalidade do espaço público. Há uma pacificação do alinhamento, gerando um aumento da sensação de segurança. E as mudanças sociais e econômicas, principalmente a questão da divisão do trabalho, altera
a relação com o espaço público por conta disso, que as pessoas saem dos bairros residenciais, vão para as áreas onde tem emprego, e esse bairro residencial fica quase todo vazio. E essa também é uma questão, porque a gente fala muito da fachada ativa, mas fachada ativa é comércio. Se a gente for pensar que o comércio de rua está entrando em crise, a questão do apocalipse do varejo, como é que a gente vai ativar? E outra coisa, 80% mais ou menos das ruas de toda a cidade é residencial. Como é que a gente ativa uma rua residencial, né? Ativar uma rua comercial é facílimo. Agora, ativar mais da metade de ruas que são residenciais, esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente. Apesar do alinhamento, como essa divisão do espaço público e privado e se mantém intacto e com inércia grande, a configuração formal faz com que virtualmente simulação das áreas ociosas, tanto dos afastamentos quanto dos pilotis, principalmente dos edifícios modernistas, e há uma espacialização do medo por meio de grades, muros e equipamentos de segurança, como guaritas, seguranças, câmeras, alarmes e cercas. Há uma mudança. O que a gente pode fazer, ou o que a gente vê como possibilidades de alterar isso? Uma mudança no paradigma da mobilidade, muito focado no transporte público ou na mobilidade ativa, uma maior permeabilização do chão da cidade, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, o chão da cidade para além do varejo, a gente pensar em outras atividades para o térreo do que só comércio, então, a produção, arte, cultura, indústria, outro tipo de uso, e habitar o chão da cidade, que é algo que aqui no Brasil parece que desapareceu. Quase ninguém mora mais no térreo, principalmente de edifícios, por conta de privacidade, por conta de segurança, insegurança, etc. E é isso. Obrigado. Espero que eu não tenha passado muito do tempo. Não, está ótimo. Obrigadíssimo.